Olá, eu sou Ângelo Staniski. Estamos aqui finalizando a parte da apostila que fala sobre o espírito de Jezabel e suas atuações ministerialmente, tá certo? Para que a gente possa entender o que acontece dentro do nosso ministério e tentar tirar essa contaminação negativa que muitas vezes a pessoa traz no seu padrão de comportamento. E padrão de comportamento, ele é influenciado por espiritualidade, né? As pessoas às vezes querem fugir disso. É o jeitinho dele, né? É o modo dele. Não, não é modo, porque o nosso modo é influenciado espiritualmente, né? Gálatas 5 tá para nos ensinar isso, né? O próprio Espírito de Deus nos influencia. O nosso Espírito de Deus altera o nosso padrão de comportamento. Então, se o Espírito de Deus altera o nosso padrão de comportamento, a espiritualidade também altera nosso padrão de comportamento. Então, nós somos motivados por padrões de comportamento, estimulados por isso e transformados a isso. Ou nós vamos trazer os frutos de Gálatas 5 através de múltiplas transformações, através de eu ser destruído várias vezes por dentro e reconstruído de novo, né? Ou eu vou trazer características de orgulho, de força, de manipulação, astúcia, de Jezabel. Alguma coisa eu vou trazer. Então eu tenho que entender qual é o meu padrão de comportamento. Se ele está segundo a Bíblia, segundo Gálatas 5, ou segundo ações de espiritualidade negativa. Vamos finalizar aqui essa parte da apostila. Quem tem características do espírito de Jezabel ministerialmente ficam próximos de líderes, usam de adulação ou de grandiosas profecias, aquela famosa manipulação profética. Manipula coisa boa, manipula prosperidade, manipula profeticamente várias profecias manipuladoras com o intuito só de estar ali adulando, né? Bajulando. Pode ter certeza que todo manipulador, ele bajula, não é? Bajula de modo excessivo. Não é errado você fazer um elogio a uma pessoa por um bom desempenho, por um bom serviço, ou finalizar um serviço com excelência. Não é errado você finalizar, você elogiar a finalização de um trabalho. O errado que nós temos que ficar de olho é no excesso dos elogios, no excesso das bajulações, no excesso das adulações, quando existe excesso de profecias, né? Tá profetizando tanta coisa boa, né? Tentando manipular através de profecias. Mas tem que ficar ligado com isso. Atraem membros mais fracos à igreja e começam a escravizá-los espiritualmente, através de adulações ou de falsas profecias. Usam seus escravos espirituais para espalharem calúnias, descontentamentos e divisões. Muitas vezes a pessoa quer controlar no oculto, quer controlar, mas não ser vista, né? Ele usa os famosos macacos voadores, né? Ele pega uma pessoa aqui e usa pessoas para falarem mal, usa pessoas para fazerem divisões, usam pessoas para trazerem descontentamentos, usam pessoas para fazerem rebeliões. Então, o manipulador, ele gosta de macacos voadores, né? O macaco voador é aquela pessoa que faz o trabalho sujo, né? E aquela pessoa que muitas vezes serve de espião, né? A pessoa fala assim, eu não vou estar naquele evento, naquela reunião, mas você vai estar. Então vai lá e vê tudo que eles estão fazendo, e tudo que eles estão falando e tragam para mim a informação, porque eu quero saber. O manipulador, ministerialmente, ele quer saber de tudo. Ele quer saber de tudo. Ele precisa saber de tudo. E com um simples propósito, ele precisa antecipar as informações e manipular as informações no modo que para ele seja vantajoso. Então, quem gosta de manipular, quem quer manipular ministério, manipular vidas, manipular pessoas, ele precisa estar se alimentando da informação de tudo e de todos, porque ele quer se antecipar a todos os acontecimentos, manipulando as suas informações próprias. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas,
né? Quer ver o espírito de uma pessoa que tem o espírito de Jezabel ficar se batendo? Corta a informação. Não dê informação. Não dê informação da sua vida. Não dê informação da sua profissão, do seu trabalho, dos seus projetos. Não dê informação da sua casa, do seu cônjuge. Não dê informação do seu trabalho ministerial. Não dê informação. Muitas vezes as pessoas que estão buscando informação não querem te ajudar. Eles querem só saber o que está acontecendo com você para tentar, né, alterar e manipular as informações de um modo que seja vantajoso para a pessoa e muitas vezes destrutivo para você. Então, uma tendência do manipulador é querer saber de tudo e querer saber de todos, né? Essa é uma característica mais comum. Então, quer matar Jezabel no ninho, não alimente ela com informação. Usam seus escravos espirituais para usarem calúnias, descontentamentos e divisões, os famosos macacos voadores, né? Vai lá e veja o que aquela pessoa está fazendo e o que aquela pessoa está acontecendo e fale para mim a informação, né? Usa macaquinhos voadores para coletar informações de pessoas. Geralmente são casamenteiros, tentando depois controlar o relacionamento dos formados, né? O manipulador, ele quer formar o casamento para depois entrar dentro do casamento e saber de tudo que acontece, saber das informações, né? E quer controlar aquele casamento, controlar as ações, né? E se aquele casal que tanto deu das suas informações, de alguma forma descobre essa manipulação e corta a informação, corta o fluxo da informação, quem tem o espírito de Jezabel, que já coletou muita coisa do casal, depois começa a espalhar na forma de vingança, né? Ah, não querem mais que eu controle, deixa eu me vingar as informações que eu tenho de vocês. Aí começa a espalhar fofoca sobre o casal. O espírito de Jezabel, ele é altamente vingativo, principalmente quando contrariado, né? Quer identificar o espírito de Jezabel na pessoa? Confronte, não faça o que a pessoa quer, contrarie os seus desejos e veja o seu padrão de comportamento. A vingança, quem tem o espírito de Jezabel vai instintivo, de uma maneira muito instinto, né? Vai ter a vingança no seu instinto, vai ter a vingança no seu caráter, vai querer se vingar das piores formas que for, para denegrir a imagem e denegrir caráter. Quem tem Jezabel faz muito isso. Usam seus escravos espirituais para espalharem calúnias, descontentamentos e divisões. Geralmente são casamenteiros, tentando depois controlar os relacionamentos formados. A maioria tem cônjuge fracos como Acabe, contudo irão proclamar que são muito fortes espirituais e grandemente dotados. Roubam profecias e revelações alheias a fim de se fazerem melhores. Sentem-se perseguidos, injustiçados, o mundo está contra mim, sou um gênio irreconhecível, sou um profeta que não me reconhecem, aquela choradeira, aquela coisa assim mimada, de criança birrenta, de criança mimada, sabe? Com frequência apresentam desculpas, jamais reconhecendo seus próprios pecados. Então, quando comete um erro, vai tentar se justificar, mas nunca vai assumir, né, a sua real participação de culpa. Pode promover a destruição que for a pessoa, ela fala, eu só tentei ajudar, era a minha intenção, eu não sabia que ia virar nisso tudo. Sabia sim. Mostram-se espirituais através da prática de jejum e oração, mas com a intenção de serem reconhecidos. Então, todo serviço espiritual que a pessoa promover, ela vai para tentar dar o seu destaque em religiosidade, quanto é religioso. Com frequência, são amargos, especialmente em relação a seus pais, maridos ou qualquer autoridade masculina, principalmente pessoas com cargos semelhantes, né? Se tiver cargo semelhante, aí vai dar problema. Em geral, apresentam uma linha de raciocínio entrecortada, coberta por uma pseudo-espiritualidade, o que implica que somente aqueles que forem espirituais irão compreendê-los. Então existe uma fantasia dentro da cabeça da pessoa
dentro da pessoa, da cabeça da pessoa, que ela se acha grandemente elevado, né? Acha grandemente importante e que ninguém reconhece, que ninguém entende e que a pessoa tem que ser muito espiritual para poder compreender. Então, existe assim uma deformidade na cabecinha da pessoa, né? E existe uma ação de encantamento. Então, quem tem o espírito de Jezabel, ministerialmente, né, tem que passar por uma série de processos de libertação e de cura, para que a pessoa possa, dentro da igreja, né, dentro da casa espiritual, ser mais uma bênção, né, do que qualquer aspecto negativo. Uma outra coisa que acontece muito, quem tem o espírito de Jezabel, é a manipulação de sonhos. Existem sonhos fantasiosos, sonhos distorcidos, né? Sonhos assim com pessoas, então que não são sonhos espiritualmente de Deus. São muitas vezes sonhos influenciados por espíritos malignos e que a pessoa acredita como sendo de Deus. Então existem muitos sonhos mistificados. Aquela pessoa que vive sonhando, sonha com uma coisa aqui, outra coisa ali, outra com coisa lá, e as pessoas querem controlar a vida dos outros pelos sonhos, querem controlar a vida dos líderes pelos sonhos. Sonhei com você, líder, sonhei que aconteceu algo de ruim com você, sonhei com isso, sonhei com aquilo. Quer controlar isso trazendo uma gama de informações de sonhos, né? E muitas vezes esses sonhos são todos mistificados, são todos espiritualmente, assim, completamente destituídos da espiritualidade de Deus. Às vezes esses sonhos são mais frutos de uma mentalidade doentia do que qualquer outra coisa. Então, são características comportamentais que influenciam o ministério. Então, nós temos que entender, dentro da nossa casa espiritual, o que está contaminando. Quem tem o espírito de Jezabel, já falamos, vai buscar pessoas, vai buscar que pessoas possam idolatrar ela, né? Ou vai buscar a mamon, vai buscar a questão financeira, né? Entrou um empresário na minha igreja, então deixa eu lá e derramar profecia sobre ele, deixa eu ir lá derramar, né? Manipular ele profeticamente, né? Vai que ele me dá uma oferta, né? Vai que alguma coisa. Um pastor novo entrou na minha igreja, foi visitar, então, né? Deixa eu ir lá derramar profecia sobre esse pastor, vai que ele me convida para me pregar na igreja dele. Então existe assim, que Mamon, ele não está relacionado somente com o dinheiro, mas com vantagens de todas as formas, né? Então, sempre quem tem o espírito de Jezabel vai querer ter vantagem, vai querer ganhar vantagem, vai tentar manipular pessoas para obter vantagens financeiras. Então, isso a gente tem que ficar assim, sempre assim, esperto. O termo é esperto para o padrão de comportamento das pessoas que estão trabalhando dentro de uma casa espiritual, para o padrão de comportamento que as pessoas estão trabalhando ali dentro de uma egrégora, tá certo? E agora nós vamos entrar um pouquinho na palavra de Deus e entender mais um pouquinho, segundo a palavra de Deus, um pouquinho mais, né, dessa situação. E como resolver alguns casos, né? Vamos para a primeira referência de 1 Reis, capítulo 18. Aqui nós vamos entender um pouquinho, mais um pouquinho sobre esse espírito. E por quê? Por
Por que o espírito de Jezabel, ele tem que ir, só se resolve no confronto? Existem casos de libertação que nós entramos na quarta dimensão e resolvemos tudo na quarta dimensão, né? Isso é fato. Vamos dizer que uma pessoa que está ali com um problema de libertação, está opressa, está oprimida, né? Mas a pessoa não aceita conselho, não aceita nada. Dependendo do tipo de espírito, nós entramos em oração, entramos em intercessão na quarta dimensão, a libertação na quarta dimensão, a pessoa liberta aqui. Isso já aconteceu. Mas o espírito de Jezabel não. O espírito de Jezabel não adianta, ele não se resolve na quarta dimensão. O espírito de Jezabel, você só resolve a situação na terceira dimensão. Você identifica na terceira dimensão e resolve na terceira. E isso, nós vamos entender o porquê. Deixa eu apagar aqui. Vamos entender o porquê que acontece isso. Por que tem que o espírito de Jezabel, você só dá o resultado na terceira dimensão? No primeiro livro de Reis, Elias e os profetas de Baal, eles se encontraram e, na verdade, se reuniram 850, né? Pessoas. Eram 450 profetas de Baal e 400 profetas, que eram profetas do pote sagrado que comiam da mesa de Jezabel. Mas havia 450 de Baal, tá certo? Vamos entender o que aconteceu. Vamos dizer que Elias estava aqui, tá certo? Só que Elias, ele tinha uma porção profética. Tá certo? Elias tinha sua porção profética. Vamos dizer que aqui estavam os 450 profetas de Baal. Existe uma linha de batalha espiritual que a palavra Baal, né, não é uma entidade, mas 4, né, que seriam Beuzebu, Asmodeus, Astarote e Leviatã. Eu particularmente identifico e, né, concordo, por assim dizer, né, que Baal, na verdade, é 4 seres num agrupamento só. Vamos dizer que esse é o cenário onde estava o profeta Elias, aqui estavam os 450 profetas de Baal, né? No mesmo ambiente. Só que os profetas de Baal, eles estavam invocando Baal, querendo uma resposta, porque o profeta Elias fez tipo um teste, né? Vamos orar, e aquele que responder como fogo é Deus, né? Se Baal responder com fogo, então ele é Deus, mas se Deus responder com fogo, então ele é o Deus, é o nosso Deus. Vamos lá. Capítulo 21, tá certo? 18 e 21. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu, mas o povo não lhe respondeu nada.
Então Elias disse ao povo: eu só fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam-me 2 novilhos, escolham para si novilhos, dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo, e eu prepararei outro novilho e porei sobre a lenha, mas não lhe acenderei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus. Eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo é que é Deus. E todo o povo respondeu. Essa palavra é boa, o teste é bom. Vamos ver quem é quem. Então, ao meio-dia, Elias começou a zombar, zombar dele, dizer, clamar em alta voz, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando em alguma coisa que venha fazer, ou planeje alguma viagem, talvez esteja dormindo, necessite que vocês o despertem. Elias começou a tirar uma cacara dos profetas de Baal, Assim eles clamavam em alta voz, se retalhavam com facas e com lancetas, conforme seu costume, até derramarem sangue. Em outras palavras, os profetas, os 450 profetas de Baal, aqui, olha que interessante, eles estavam, por mais que Baal não estava respondendo, e a espiritualidade fez com que ele ficasse imóvel, sem reação, os 450, eles estavam canalizados. Eles estavam canalizados com Baal. Versículo 40. Disse Elias ao povo, agarrai-os, os profetas. Daí Deus se manifestou, Deus veio como fogo, lambeu ali, recebeu o sacrifício, até a água lambeu. Todo mundo entender que Deus de Israel era o Deus de Israel. E disse Elias ao povo, agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E assim foi feito. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então Elias fez isso aqui, Ele matou os 450 homens, os 450 profetas de Baal. Mas olha que interessante, como eles estavam canalizados com Baal, alguma coisa espiritualmente aconteceu que atingiu Baal. Em outras palavras, hoje, dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos templos, nós não vemos uma opressão por Baal. Nós não vemos alguma coisa que aconteceu até hoje. Por causa da porção profética do Elias e pelo fato dos 450 estarem canalizados com Baal, quando o profeta Elias matou esses 450, alguma coisa aconteceu aqui. Alguma força espiritual foi quebrada. Porque hoje a igreja, pelo que eu saiba, não há uma perseguição por Baal. Quando vai acontecer uma libertação, manifestou Baal aqui. Não tem, definitivamente não tem. Então aconteceu algo muito sério que realmente resolveu o problema, que a partir daqueles tempos, e seguindo os séculos, aparentemente, esse tipo de influência, essa influência já foi gradativamente perdendo força, perdendo seus efeitos, e hoje basicamente é uma coisa que nós não vemos, Nós podemos aí conhecer outras situações, mas essa ação definitivamente não existiu, não existe mais. E agora, e por que Jezabel ainda permanece? Que pergunta, por que parece que o culto a Baal e a influência deles acabou, mas a Jezabel permanece até os dias de hoje na nossa igreja? Pelo simples fato que quem matou Jezabel não foi um profeta. Quem matou Jezabel foi um capitão da guarda, foi o capitão Gel ou Jeú, como alguns gostam, e como Jezabel foi morta por um comandante, um capitão da guarda, esse capitão da guarda não tinha porção profética. Se o capitão da guarda
se Elias matasse Jezabel, vamos dizer que se a própria Jezabel estivesse aqui e ela estivesse canalizada com o Espírito, se o próprio Elias matasse Jezabel, como matou os 450, aqui em cima poderia resolver o problema espiritualmente também. Mas como Elias fugiu e não matou Jezabel, quem matou Jezabel foi o capitão da guarda, Jeú, e Jeú não tinha uma porção profética. Ele não tinha. É por isso que Jeú matou Jezabel aqui, mas espiritualmente ela continuou exercendo suas influências, ela continuou exercendo, né, as suas manipulações. Jezabel, ela continuou ensinando as pessoas a arte de manipular, a arte de enrolar, continuou ensinando as pessoas como envolver pessoas em circunstâncias negativas. Porque o espírito de Jezabel, o que ela quer? Envolver pessoas em circunstâncias negativas. E que essas circunstâncias negativas seja, de alguma forma, proveitoso para ela e prejudicial para a pessoa. Então, o espírito de Jezabel, ele vai fazer muito isso. Ensinar a colocar as pessoas, o portador das características do espírito de Jezabel sempre vai conduzir pessoas a umas circunstâncias onde que as pessoas sejam prejudicadas, né? Nunca vai colocar pessoas num lugar num caminho que seja bom, próspero e proveitoso. O espírito de Jezabel é que você se quebre, que você se prejudique e que eu cresça com o teu prejuízo. É isso que ela vai fazer. Foi assim que ela fez com Nabote. Você morre, mas Acabe e eu, porque ela estava junto, ficaremos com sua vinha. E não importa os meios pelos quais ela quer a ascensão, ela quer o poder. Então, sempre o espírito de Jezabel, dentro de uma igreja, sempre vai desenvolver a arte, o talento de prejudicar as pessoas, prejudicar o próximo, prejudicar, né, aquela igreja, aquele ministério, aquela egrégora espiritual. É por isso que o espírito de Jezabel não pode permanecer dentro de um ministério. E como foi Gel, né, que matou a Jezabel, ele matou na terceira dimensão. Porque Gel, ele não tinha porção profética para alcançar a espiritualidade de Jezabel. Ele tinha a sua força apenas para resolver no plano terra. E foi isso que ele fez. É por isso que o espírito de Jezabel hoje, ele tem que ser resolvido na terceira dimensão. Ele tem que ser... Quer saber mais da terceira dimensão? Assista a nossa aula de introdução, que você vai aprender. Então o espírito de Jezabel, ele vai o confronto com Jezabel, desmascarando o espírito de Jezabel, desmascarando as suas astúcias, as suas manipulações, ela vai acontecer na terceira dimensão. Identificamos espiritualmente, sim, por identificação espiritual, mas a solução está completamente no plano da terceira dimensão. É no plano terra, é no confronto, pessoa com pessoa, que você desmascara o espírito de Jezabel. É por isso que foi Jeú que matou Jezabel na terceira dimensão, e nós devemos fazer o mesmo. Nós temos que matar esse espírito na terceira dimensão. E a pessoa que porta o espírito, que porta as características desse espírito, ela vai ter que fazer uma escolha. Ou ela abre mão desse espírito e vai ser uma bênção, ou infelizmente ela vai ter que ser retirada do ministério, retirada da igreja, porque uma pessoa que não abre mão desse espírito e não abre mão de trabalhar em conformidade com esse espírito, irradiando
das mesmas características nocivas, ela vai trazer problema. E existem casos no mundo inteiro de ministérios que sofreram, foram fechados, literalmente acabaram, porque o espírito de Jezabel permaneceu no ministério. Então, o espírito de Jezabel só vai permanecer se a pessoa ali, se o hospedeiro ali, estiver ali e não for tratado, não for passado por um processo de libertação. Sério, então o posicionamento da liderança, nesses casos, tem que ser extremo. Não pode, assim, levar em consideração nada, a não ser o bem da igreja, o bem do ministério, o bem naquela casa espiritual. Então tem que ser preservado. Então a única solução, né? Damos 2 conselhos. Destitui da posição a pessoa até que ela realmente seja liberta, e se isso não acontecer, é a única chance que a pessoa vai ter. Se ela não tiver, infelizmente vai ter que ser convidada a ser retirada do ministério, porque vai estar mais atrapalhando do que ajudando. Tá certo? Eu acho que essas dicas foram boas e acredito aí que vai ser bom para tua casa. Mostra isso, né? Compartilha nas suas redes sociais, que com certeza aí vai ser algo aí benéfico e produtivo para a tua vida. Amém? Eu sou Ângelo Staniski, fiquem todos na paz de Cristo e até a próxima aula.